Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knight e vamos falar sobre Jannik Sinner e Ben Shelton, a segunda semifinal do Australian Open. Quando eles começarem a jogar, já vão ter ciência de quem podem enfrentar na decisão. O favoritismo, obviamente, é do italiano, mas não se surpreendam se o americano der bastante trabalho, roubar um set ou começar a levar essa partida para um lado físico problemático para o Sinner, porque capacidade para isso ele tem, né? Eu acho que assim, dos 4 semifinalistas, né, acho que o mais surpreendente, sem dúvida, é o Shelton. Não é totalmente surpreendente porque ele é um ótimo tenista, já esteve em semifinais de Grand Slam antes, né, mas a gente sempre espera nomes ali como Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz. O Shelton está ao lado do Djokovic, do Zverev e do Sinner, surpreende, mas a chave era interessante, ele poderia obviamente fazer o seu estrago ali, e eu acho que assim, o nível de tênis que ele jogou desde o início do torneio é bom. Não acho que é o melhor que ele já fez, mas é bom. E assim, ele já ganhou do Sinner antes. Vamos lembrar que em Xangai 2023, acho que foi nesse torneio, ele venceu o Jannik Sinner por 2 sets a 1. E eu acho que ele tem algo que, a meu ver, alguns tenistas carecem, que é a personalidade de entrar em quadra e não importar o adversário que esteja lá, ele não vai se intimidar, ele não vai ter medo do adversário, ele vai partir para cima, ele vai tentar dar o melhor dele e no final das contas eu acho que é isso que transforma o Ben Shelton num tenista mais perigoso do que seria, por exemplo, o Sonego ou outros tenistas que acabam sendo um pouco intimidados pela forma de jogar do Sinner. E assim, ele tem grandes armas, né? O Shelton tem um dos saques mais potentes e pesados do Tour, tem uma das melhores porcentagens de pontos com o primeiro saque do torneio. O segundo saque dele é muito variado, é difícil de você ter uma pista de como ele vai fazer. Ele pode usar saque kick, ele pode usar um saque slice, ele domina muito bem os dois. Ele é um cara que usa spin muito alto, só que é canhoto, né? Então o giro de bola é diferente do que o destro coloca, o que torna achar o tempo de bola um pouco mais complicado. Mas ao mesmo tempo, ele vai ter que lidar com o Sinner, que vem fazendo tudo muito certinho. O Sinner não é um cara de muita variação. Ele às vezes vai fazer uma bola lenta, vai colocar um slice. Contra o Shelton, eu não sei se isso vai ser o mais adequado, porque como ele joga com bastante giro, ele consegue tirar a bola de baixo muito bem. Então, contra ele, eu não acho que isso vai ser tão recomendável. Acho que o melhor mesmo para o Sinner é fazer o jogo dele, pancadaria franca no fundo de quadra, devoluções o mais agressivas possíveis, porque tem horas que não vai dar chance ali de ser muito agressivo. E a questão é, o Sinner tem que colocar o Shelton em movimento, mudar de direção o máximo que pode, porque deixar o Shelton plantado com o poder de fogo que ele tem é perigoso. Então eu acredito que o Sinner já tem isso em cabeça. Eu acho que ele vai tentar usar o máximo os ângulos a favor dele, tentar o máximo possível usar a altura da bola do Shelton, que por ter mais spin, a bola flutua um pouquinho mais, para ser o mais agressivo nas janelas corretas, ir para as definições mais cedo. Esse deve ser um jogo de trocas de bolas mais curtas. E aí que o Shelton pode também ter a vantagem. A questão é, se eu tiro o ritmo do Sinner, eu posso colocar ele numa posição mais errática e, obviamente, quem sabe abrir oportunidades, né? E eu acho que um obstáculo que, para mim, é o que separa o Shelton do top 10 mais do que tudo é a devolução. O Shelton não é um grande devolvedor de saque e eu acho que é aí que o Sinner pode se destacar mais, né? Porque se ele devolvesse saque melhor, o Ben Shelton, eu acreditava bem mais que ele poderia sim surpreender muito o Sinner. Acho que tem chance dele surpreender, mas tudo vai depender do quão bem ele vai conseguir atacar, do quão bem ele vai conseguir incomodar o Jannik Sinner e tirá-lo da zona de conforto. Tudo depende disso, mas favoritismo é do italiano pelo fato de que ele já teve semifinais de Grand Slam antes e já passou por elas. Ele está indo para possivelmente uma terceira final. E assim, eu acredito que o Sinner, ele tem mais solidez e ele é capaz de ir para o lado agressivo muito mais fácil do que o Shelton é de ir para o lado mais sólido do jogo, né? Então assim, o Shelton, ele até pode sustentar algumas trocas mais longas, mas ele não faz isso com frequência, né? E a mente dele, né, a mentalidade dele é para ser o mais agressivo possível, né? Tipo, ele não é um cara que está ali pensando na construção e na cadência. Então, curioso para ver. Mas o Shelton, ele tem essa personalidade que permite ele tentar coisas bem ousadas, ele vai tentar ir para cima. Eu não acho que ele vai para uma quadra de tênis satisfeito de estar numa semifinal. Eu acho que ele vai tentar o máximo que der pela vitória. E eu acho que isso torna um oponente muito mais cativante, né, do que seria, por exemplo, o Sonego, né? Tipo, que o Sonego, se ele chegar à semifinal, damos todos os méritos, mas eu não via armas no jogo do Sonego capazes de incomodar tanto o Sinner. A mesma coisa que a gente pode falar do De Minaur. De Minaur, tem muita gente chamando ele de ruim. Gente, ele fez quartas de final
dos últimos 4 Grand Slams. Ele já ganhou do Djokovic, ele já ganhou, por exemplo, do Daniil Medvedev. Fraco o de Minaur não é. Ele já teve match point para ganhar do Alcaraz no Saibro. A questão é, as armas do jogo dele acabam não funcionando tão bem contra o Sinner, porque o jogo sólido dele, né, de você conseguir sustentar longas trocas de bola, de você se defender e contra-atacar muito bem, não funciona com a maneira do Sinner jogar. É a mesma coisa que a gente para pensar. O Mikael Ymer nunca ganhou do Stefanos Tsitsipas, mas por outro lado, as 2 vezes que ele enfrentou o Alcaraz, ele ganhou. Então, assim, tem horas que o encaixe tático é ingrato. E o encaixe tático do de Minaur e do Sonego, para mim, não iriam incomodar o Sinner. E agora, o Shelton, ele é um cara que dissocia muito disso. Ele não é um defensor que sustenta trocas no fundo de quadra. Ele é um cara extremamente potente, saca muito bem, extremamente agressivo. E esse jogo, quando encaixa, quando ele tá fazendo funcionar, machuca qualquer tenista, não importa quem você seja. Então, curioso para ver o que vai acontecer, o que o Ben Shelton pode arrumar. Obviamente, ele entra como azarão, e, no meu ver, isso é até melhor para ele, né? Porque entrar com a responsabilidade, né, de ser favorito também é uma coisa que acaba mexendo bastante com o mental dos jogadores. O Fritz, a meu ver, sentiu isso muito contra o Tiafoe e só conseguiu colocar as coisas no lugar a partir do segundo set. Então, a ver o que a gente tem pela frente. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.